Mas vamos falar de Flamengo. Gente, estava aqui fazendo uma pesquisa, enfim, alguns dados, estudando, né, sobre Flamengo, sobre Bayern de Munique, e eu fui ver os números do Jorginho pelo Flamengo desde a chegada dele. O Jorginho está jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Olha os números que eu peguei lá no site do SofaScore. 3 jogos, sendo 2 apenas como titular, 2 assistências, 86 minutos para participar de gol, isso é absurdo. 186 ações com a bola, outro número bem absurdo, 154 passes certos de 169, absurdo também, 60 passes verticais, aquele passe que quebra a linha, né? 9 duelos ganhos de 10, que isso, cara? 90% de acerto e 12 bolas recuperadas. Gente, o Jorginho chegou muito bem. E não é só os números que mostram isso, não. Quem assistiu aos jogos do Flamengo com o Jorginho em campo pôde ver um Jorginho caindo como uma luva no time do Flamengo. Parece que está há anos no clube. Não sentiu a pressão, não teve esse papo de adaptação, muito pelo contrário. Óbvio, fica sempre aquela dúvida de como será no futebol brasileiro, porque o calendário é totalmente diferente, ele não vai ter 4 dias para poder se recuperar entre um jogo e outro, como ele está tendo na Copa do Mundo de Clubes. Tem viagem, tem a grama, que é horrível aqui no futebol brasileiro. Isso tudo a gente precisa botar na ponta do lápis, mas o começo dele é um começo muito animador. Eu diria que superou as minhas expectativas. Pessoal, vocês sabiam que o Lucas Ribeiro, meia do Mamelodi Sundowns, que se destacou aí na Copa do Mundo de Clubes, ele é torcedor do Palmeiras, mas ele aposta no Flamengo como time brasileiro que chegará mais longe no Mundial. Abre aspas. Sem dúvidas o Flamengo está jogando muito bem, o Felipe Luiz tem muita experiência, jogou na Europa e sabe como se adaptar. Acredito que o Flamengo vai muito longe, apesar de que vai enfrentar o Bayern. Vai ser uma pedreira, mas nós brasileiros precisamos torcer para os times do Brasil. Por falar em Lucas Ribeiro, eu dei uma apurada sobre a situação dele, tendo em vista que ele é brasileiro e atua nesse clube da África do Sul. Ele se destacou e eu vi muita gente perguntando sobre a situação dele contratual. Ele tem contrato com o Mamelodi Sundowns até 2028. O Mamelodi pede 2,5 milhões de euros para negociar esse jogador. O empresário dele é marroquino, autorizou um empresário brasileiro a trabalhar o nome do Lucas há mais de um ano aqui no futebol brasileiro e ninguém se interessou. Aí agora ele se destacou na Copa do Mundo de Clubes. Alguns clubes questionaram, questão de valores, fizeram aquela sondagem normal. Fluminense e Cruzeiro fizeram essa sondagem, ele foi oferecido ao Botafogo, o Botafogo não se interessou e o clube pede 2,5 milhões de euros. Pelo que eu soube, tem um clube do Catar que está muito próximo de fazer a contratação do Lucas Ribeiro, ofereceu uma fortuna para ele e as conversas estão em andamento. Então fica aí a informação para vocês que me pediram. Pessoal, sobre a Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras é o time brasileiro com a melhor média de público na fase de grupos do Mundial. A média do Palmeiras, 47.456 pessoas por jogo. A média do Flamengo, 37.783. Botafogo, 35.614. Fluminense, 26.126. Porém, a gente precisa fazer uma observação em relação a esses números. No último jogo do Flamengo contra o time da MLS, o Los Angeles, deu 35 mil pessoas, mais ou menos, no estádio. Gente, mas com certeza 34 mil eram flamenguistas, porque não tinha torcedor do Los Angeles no estádio. Era todo mundo com camisa do Flamengo. Ah, Vinícius, eu não estava lá, mas as pessoas me mandam vídeo, me mostrando tudo. Não tinha torcedor do Los Angeles, era só torcedor do Flamengo. Então, acho que precisa dessa observação. E por que eu estou falando isso? Nos jogos do Palmeiras, era a torcida muito dividida. Por exemplo, Palmeiras e Inter Miami. Tinha muito torcedor do Inter Miami, porque os caras são muito fã do Messi. Então, isso precisa ser levado em consideração, tá? Mas fica aí o elogio aos torcedores rubro-negros, que eu não tenho dúvidas que os rubro-negros farão uma linda festa no jogo contra o Bayern de Munique. Já está rolando organização aí nas redes sociais, para a torcida ficar exatamente no local, para fazer um número, parecer ter um número maior, gritar a mesma música. Então, conto com a torcida rubro-negra nessa festa para poder embalar os jogadores e, quem sabe, conseguir uma vitória em cima do Bayern de Munique. Por falar nisso, vocês sabiam que 6 jogadores na história vestiram
as camisas de Flamengo e Bayern de Munique durante as suas carreiras. Vamos lá, Jorginho, lateral direito, lembra dele? Campeão em 94 com a seleção brasileira. Mazinho Oliveira, Zé Roberto, volante, ele teve uma rápida passagem pelo Flamengo por empréstimo junto ao Real Madrid em 98, tá? Paolo Guerreiro, pois é, o Guerreiro, atacante peruano, já vestiu a camisa do Bayern de Munique. Rafinha, lateral direito, obviamente vocês lembram. E Vidal, mais recentemente, passou pelo Flamengo, ele também vestiu a camisa do Bayern de Munique. Vamos falar agora de mercado da bola, sobre Gerson e também sobre Carrascal. Vou começar falando do Gerson, também vou falar sobre o Endel nesse assunto Gerson. Vamos lá, o Alexander Medvedev, presidente do Conselho do Zenit, ele deu uma entrevista à imprensa russa e deu a seguinte declaração sobre Gerson: há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit, aguarde os anúncios oficiais. Ele praticamente confirma a contratação do Gerson, né, gente? Algo que a gente vem falando aqui há muito tempo, embora muita gente tente negar, não, que isso, calma, não é assim, mas sim, ele já disse sim para a proposta do Zenit, e o Zenit só não pagou a multa rescisória ao Flamengo ainda porque o acordo com o Gerson foi esse, de pagar a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque o Gerson gostaria de participar desse campeonato para sair, entre aspas, pela porta da frente do Flamengo. E eu acho que ele vai fazer isso, vai sair pela porta da frente, está fazendo um grande campeonato, tem sido muito importante, pelo menos foi importante nesses 3 jogos da fase de grupos, e eu tenho certeza que será importante para o jogo contra o Bayern de Munique. Eu acho que o Arrascaeta vai ser banco, aí ele ficou assustado. Eu tô ele ficou assustado. Essa possibilidade é grande? É grande, né? Porque analisando todo o contexto time, da situação... Mas, Robert, aí a gente volta nesse debate agora do Fluminense. É uma competição tiro curto. Você não tem que pensar no melhor para a temporada. Verdade. É o melhor para esse momento. É o melhor para o adversário. Assim como o Renato não bota o Ganso. E o melhor para pegar o adversário... Gente, assim, não é nenhum absurdo. O Felipe Luiz, ele é um estrategista, é estratégia. E você tem que utilizar as melhores estratégias possíveis para passar de um Bayern de Munique. Não adianta você bater de frente no nível técnico. Nível técnico, os caras estão melhores. Ponto e acabou. Físico que vai definir. Físico define muita coisa. E quando eu falo físico, aí depende da sua estratégia. Se você estiver pensando no melhor para o segundo tempo, melhor para o primeiro tempo. E se for para a prorrogação, o que você faz? É estratégia. Então não é nenhum absurdo ele deixar o Arrascaeta no banco, começar com Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Não é nenhum absurdo ele botar o Léo Ortiz de novo no banco de reserva e começar com o Danilo. E eu faria isso. Eu acho que aproveitaria a experiência do Danilo, porque o Danilo já enfrentou esses caras várias vezes. Várias vezes. Avenida na lateral esquerda, então você botaria o Alexandre? Não. Eu botaria o Ayrton Lucas novamente, pela questão física, pela correria. No lado direito, começaria com o Wesley também, pela questão física, pela correria. Então, assim, tudo é estratégia. E o Felipe Luiz mostrou contra o Chelsea que ele entende e muito de futebol. Porque ele vivenciou também isso, ele jogou vários anos na Europa, ele é um treinador que, de fato, é um workaholic, eu tenho certeza que ele está sem dormir, estudando o Bayern de Munique para entender qual é a melhor forma de bater de frente com o Bayern de Munique. Então, não é nenhum absurdo a gente parar e analisar isso. E te respondendo como é que eu tô? Eu tô ansioso, tá dormindo? Esperançoso. Eu tô dormindo. Eu tô esperançoso, sabe por quê? Eu acho que o Flamengo não tem nada a perder. Eu acho que só vai perder que se sofrer uma goleada de 7-1, que eu não acredito que vai acontecer. Agora, se você sair de campo derrotado, você foi derrotado por um Bayern de Munique, que é um baita time, e eu tenho certeza que o Flamengo, com o Felipe Luiz, vai fazer um time, uma estratégia para bater de frente. Ganhar uma outra história. Mas o Flamengo chega ali como, entre aspas, o azarão. Não é, ele não tem obrigação de nada. A obrigação é no lado do alemão, é do Bayern de Munique. Então, o que vier para o Flamengo é lucro. E o Flamengo, podemos dizer que está participando de uma Champions League, né? Se passar pelo Bayern, provavelmente pega o PSG. Aí depois pode pegar o Real Madrid. Então, assim, é Champions. O que vier agora da FIFA, que o assessor da FIFA me mandou, que o Flamengo na competição é o time que teve mais controle de jogo, de bola, que mais teve passe também. Talvez essa seja a melhor estratégia para você bater de frente com o Bayern. Por quê? Você não pode deixar a bola com o Bayern de Munique. De maneira Se você deixar nenhuma. a bola com o Bayern de Munique, já era. Errou. Esquece, porque aí eles vão deitar e rolar. Então, acho que essa é a melhor estratégia. O Felipe Luiz tem que pensar em alguma maneira para segurar essa bola, ter o controle da bola. Porque assim você cansa o time do Bayern de Munique e tem que cansar. Porque a previsão é de um tempo muito quente, no dia do jogo. Isso ajuda o Flamengo. Isso vai ajudar o Flamengo. Muito bom. Então você vai tem que ajudar. trabalhar para cansar esses jogadores do Bayern de Munique. A gente pode ver no jogo contra o Benfica.
os jogadores do Bayern de Munique destruídos fisicamente. O Thomas Müller deu entrevista, parecia que ele estava, sabe? Parecia que ele estava numa guerra, Exatamente. gente. Ele é ofegante demais, assim, por quê? Porque o calor pesa nessas horas. Eles não estão acostumados a jogar no calor. Então, acho que o Flamengo tem que tirar proveito dessa situação. Tem que entrar também na parte da estratégia do Felipe Luiz. E surgiu interesse no Arrascaeta lá, a Europa noticiou, alguns jornais elogiaram, né, o Arrascaeta e muitos indagaram por que não joga na Europa, por que esse cara está escondido. Talvez não tenha tido oportunidade exatamente por causa da falta de intensidade, sabe, de algum assédio ao Arrascaeta lá? Ô Flavinho, sobre o fato dele nunca ter jogado na Europa, seria leviano da minha parte eu dizer que em nenhum momento ele recebeu proposta no campo de Cruzeiro. Também. Eu acho que acabou acontecendo essa administração de carreira dele ficar no Flamengo. Acho que no começo dele no Cruzeiro, provavelmente algum clube europeu pode ter sondado. Mais novinho, né? Naquela época, mais 23, novinho. Mas de provável, fato, né? depois que ele chegou ao Flamengo, assim, não teve nenhum grande europeu oferecendo uma proposta milionária para ele. O que tem é o que teve agora, inclusive. Por exemplo, interesse de time mexicano, Cruz Azul, interesse de clubes da Arábia Saudita. Isso aí vai ter bastante, porque de fato ele se encaixa nesse estilo de jogo. Na Arábia Saudita, por exemplo, ele ia deitar e rolar. E é um jogador que os árabes, eu não tenho dúvida disso, pagariam o quanto for para ter um Arrascaeta lá. Porque ele iria fazer diferença. Um jogador de apenas 31 anos e jogador de seleção uruguaia que disputa a Copa do Mundo. Então, sempre tem esses interesses árabes. Só que, assim, o Arrascaeta é um cara que ele é muito feliz no Rio de Janeiro. E, de fato, gente, o que ele tem no Flamengo é o que ele teria na Europa. Vamos lá, salário alto, em dia, estrutura, visibilidade para jogar na seleção uruguaia, briga por título. É ídolo. É ídolo. O meio-campista Andréas Pereira demonstrou interesse em retornar ao Flamengo com o objetivo de se recolocar no radar da seleção brasileira visando a próxima Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo jornalista Miguel Júnior. Segundo pessoas próximas ao atleta, Andrés enxerga o Flamengo como uma vitrine ideal para recuperar o protagonismo e atuar em alto nível. A possível volta conta com o aval do técnico Felipe Luiz, que trabalhou com o jogador em sua primeira passagem pela Gávea e aprova seu retorno. O treinador vê Andrés como uma peça importante para o setor de criação, destacando sua versatilidade, leitura de jogo e capacidade técnica. A diretoria rubro-negra já começou a se movimentar nos bastidores para viabilizar a negociação. A iminente saída de Gerson pode acelerar o processo. O dirigente José Botu, que mantém boa relação com os representantes de Andrés, está à frente das conversas. Internamente, há a avaliação de que o desejo do jogador em voltar ao Brasil pode facilitar o acordo. Além do respaldo técnico, o histórico de Andrés no clube também é visto como um ponto positivo. Por já conhecer o ambiente e a pressão da torcida, o jogador teria adaptação imediata ao elenco e ao estilo de jogo. Mais experiente e motivado, Andrés Pereira é considerado um nome forte para reforçar o Flamengo no segundo semestre. Sua possível volta tem gerado expectativa na torcida e movimentado os bastidores do clube carioca. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Andrés Pereira será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras.